Bom dia, é sábado 2 de outubro de 2021. É um privilégio outra vez trazer até vocês uma carta do irmão Joseph Branham do Tabernáculo Branham em Jeffersonville, Indiana. Aqui está o irmão Joseph Branham. Querida noiva, estímulo pela revelação. O que estava acontecendo em todo o mundo no fim de semana passado? O que estava ocorrendo? Qual era o motivo de todo aquele tumulto? A noiva do mundo todo estava unida, fazendo montanhas de gesso, argila, areia e gravetos, se reunindo ao redor de fogueiras, cantando canções de adoração e louvando ao Senhor. Jovens e idosos usando camiseta com os dizeres estímulos pela revelação. Eles eram de Michigan à Flórida, do Maine à Califórnia, da América do Norte à América do Sul, Europa, África, Ásia, Austrália, todos os cantos da terra. Eles estavam ouvindo pela transmissão em seus lares, ouvindo a voz de Deus lhes falar diretamente. Qual era a atração? A semente predestinada de Deus que não consegue fazer outra coisa senão seguir a mensagem da hora, a qual crê em cada palavra que foi falada pelo porta-voz de Deus. Reuniu-se em louvor, em adoração e em celebração ao grande evento que ocorreu em nossos dias no Monte Pôr do Sol. Era Deus confirmando a sua palavra. É disso que se trata todo este tumulto. Observem, é Deus cumprindo a sua palavra prometida outra vez de Apocalipse 10, do 1 ao 7. E nos dias do soar da mensagem do sétimo anjo, se cumprirá o mistério de Deus. Era Deus fazendo história. Era Deus cumprindo profecia. Era a resposta da profecia do profeta. E nós gostaríamos de estar lá para recebermos e ouvirmos qualquer coisa que ele fez através do seu profeta. Nós ignoramos as críticas do incrédulo e dos manufaturados. Não discutimos com eles. Nós só temos uma coisa a fazer. Isto é, crer e conseguir cada pedacinho disso que nós pudermos. Nos reunimos todas as semanas como uma unidade para ouvirmos a voz de Deus enquanto esperamos pela vinda do Messias. Que grande hora em que nós estamos vivendo ao vermos as Escrituras se cumprindo em nossas próprias vidas. Porém, ele nos alertou em sua palavra que a falsa unção seria tão parecida que enganaria o próprio eleito de Deus se fosse possível. Mas louvado seja Deus, não será possível enganar a sua noiva, pois eles permanecerão com aquela voz de Deus original, manifestada e vindicada, e não mudarão um jota ou um tio. Eles não adicionarão a sua própria interpretação a ela, mas crerão em cada palavra. Quão cuidadosos nós devemos ser se isto for muito parecido. Nós nos perguntamos, será que serão as igrejas denominacionais? Elas estão tão fora e nem mesmo parecem ser. Quem será? O irmão Branham diz, agora, simplesmente igrejas frias, formais e rígidas e assim por diante, de teologia feita pelo homem, isso não. Os eleitos nunca prestariam atenção a isso. Mas ela está aí, quase que como uma coisa verdadeira. Omitir só uma palavra é tudo o que se tem a fazer. Ele disse que Eva nunca saiu deliberadamente dizendo que ela não cria em Deus.
Ela creu num erro. Satanás admitiu que aquela era a palavra de Deus. Mas o problema é que ele colocou sua própria interpretação nela e isso a fez crer numa mentira. E ela foi condenada por causa daquilo. A cobertura foi retirada. A pirâmide foi aberta. As escrituras foram descobertas. A revelação foi dada à noiva. É Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso faz Satanás ficar tão irado conosco. Ele sabe que chegou o seu fim. Ele quer que nós questionemos quem somos. Nós estamos passando pelos testes e provações mais difíceis que já passamos. Às vezes nos perguntamos, por que é que isso está acontecendo conosco? O irmão Branham diz, a razão disso é para prová-la, a sua noiva. É para, quando ela se manifestar, for testada, provada a Satanás. Glória, nossos testes e provação são simplesmente Ele provando a Satanás que nós somos a sua noiva manifestada. O irmão Branham diz, nós percebemos agora que esta era maligna é para provar a Satanás que ela não é como Eva, que ela não é aquele tipo de mulher, ela será provada pela palavra, a noiva, assim como a noiva de Adão foi provada pela palavra. E a noiva de Adão creu em cada pedacinho da palavra, em tudo, mas ela ficou confusa numa promessa. O irmão Joseph continua. Porém, nós não seremos confundidos em uma palavra, nem seguiremos as tradições, as interpretações deles da palavra. Nós permaneceremos com a palavra original. Se nós tivermos um gravador, reuniremos um grupo de pessoas, tocaremos e ouviremos com atenção exatamente como ele nos diz para fazer. O irmão Branham diz, assim como a nossa vida natural e os traços são herdados da criação natural do nosso Pai, o mesmo ocorre com o Espírito de Deus que foi predestinado antes da fundação do mundo. O irmão Joseph continua, quão gratos nós estamos pelo Espírito de Deus, a nossa criação ter sido predestinado antes da fundação do mundo para termos a verdadeira revelação desta mensagem. Vocês são bem-vindos para virem receber o mesmo estímulo pela revelação conosco, no domingo às 14h, horário de Jeffersonville, enquanto nós ouvimos O Deus desta Era Maligna, de 1º de agosto de 1965, irmão Joseph Branham. Escrituras para lermos. São Mateus, capítulo 24, completo. São Mateus, capítulo 27, do versículo 15 ao 23. São Lucas, capítulo 17, versículo 30. São João, capítulo 1, versículo 1. São João, capítulo 14, versículo 12. Atos, capítulo 10, versículos 47 e 48. 1 Coríntios, capítulo 4, do versículo 1 ao 5. E 1 Coríntios, capítulo 14, completo. 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 1 ao 6. Gálatas, capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Efésios, capítulo 2, versículos 1 e 2. Efésios, capítulo 4, versículo 30. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 2 ao 4.
Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Hebreus, capítulo 7, completo. 1 João, capítulo 1, completo. 1 João, capítulo 3, versículo 10. 1 João, capítulo 4, versículos 4 e 5. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. E Apocalipse, capítulo 13, versículo 4. Apocalipse, capítulos 6 ao 8, 11 e 12. E Apocalipse, capítulo 18, do versículo 1 ao 5. Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Isaías, capítulo 14, do versículo 12 ao 14. Isso conclui a carta do irmão Joseph Branham, do Tabernáculo Branham. Que Deus vos abençoe e que vocês tenham um maravilhoso fim de semana. Lembrem-se, apliquem o sinal na porta de vocês neste fim de semana. Que Deus vos abençoe. Shalom. God bless you and shalom.